Olá pessoal, tudo bem? O professor Rodrigo Fraga e hoje a gente vai falar de potencial elétrico, certo? Bem, para essa aula aqui é importante que vocês entendam o conceito de campo elétrico. Se vocês não sabem muito bem o que é esse conceito, cliquem aqui e dêem uma olhadinha no vídeo sobre campo elétrico e depois voltem para cá. Se já sabem, beleza, só seguir agora a aula e lembrando, tem uma lista de exercícios na descrição desse vídeo, só acessar lá, pegar os exercícios para quem quiser, tentar exercitar ali o conteúdo, certo? Então, vamos lá. Bem, pessoal, a ideia de potencial elétrico, na verdade, essa ideia é bem importante para a parte de circuitos elétricos que nós iremos ver. Mas, qual é a ideia de um potencial elétrico? Um potencial elétrico ele é nada mais do que uma forma, um grau, ele mede basicamente vamos dizer assim, uma quantidade de energia a ser transmitida para cada unidade de carga elétrica. Esse potencial elétrico nós conhecemos, chamar o potencial de V, unidade em volts, que é o equivalente a joules por coulomb, certo? Então é nada mais do que o quê? Uma densidade, muito entre aspas, de energia por unidade de carga, certo? Então é isso aí, ele vai transmitir uma quantidade de energia, um grau de intensidade de transmissão, certo? Bem, qual é o importante aqui para este potencial elétrico, certo? Supondo aqui a seguinte situação, vamos supor aqui tem uma torrezinha, tá? Que gera algum potencial. Ok? Vamos supor que essa ponta aqui, isso aqui é o meio isolante, este cara está com uma quantidade de carga Q, essa esfera, esse corpo pontual, certo? A uma distância D do centro desta carga, a uma distância D, nós dizemos que neste ponto P, aqui eu posso chamar, eu vou ter uma intensidade de transmissão de energia por unidade de carga. Ou seja, eu vou ter um potencial elétrico neste ponto. E este potencial elétrico, que eu vou chamar aqui nesse caso de VP, tá? Vou fazer aqui mais abaixo, vou fazer aqui o quadro. Este VP, ou seja, o potencial elétrico no ponto P, vai ser igual a constante elétrica do vácuo, ou constante eletrostática, o K, vezes Q, que é a carga geradora, divididos pela distância D. Tá? Aqui é um momento que tem que tomar muito cuidado com questões das fórmulas, essa parte da eletrostática, porque a força elétrica, o campo elétrico, o potencial elétrico e a energia potencial elétrica, todas elas têm caras muito parecidas as formas, então toma bastante cuidado, O potencial vai ter essa expressão, KQ sobre D, certo? Então, essa é a ideia de um potencial elétrico produzido por uma carga num certo ponto P, ok? Bem, um outro ponto aqui importante é o seguinte, já vou voltar para esse ponto aqui, mas se por acaso eu tivesse dois corpos condutores carregados, ok? E os dois aplicando, como os dois vão estar carregados, os dois vão gerar, um campo elétrico na região do espaço entre eles, ok? E bem, eu tenho novamente um ponto P qualquer e eu quero saber qual o potencial neste ponto P, Claro, primeiramente nós vemos que temos uma distância que eu vou chamar de D2 aqui e aqui uma distância D1, Aqui, carga que eu vou chamar de 1, aqui que eu vou chamar de 2, por exemplo.
aquele ponto P, o potencial no ponto P vai ser nada mais do que o potencial produzido pela carga 1 mais o potencial produzido pela carga 2, neste exemplo. Aqui vale a questão do princípio da sobreposição. Tá? O que é a sobreposição? Vai dizer que no mesmo ponto, se eu tenho vários potenciais sendo aplicados, basta eu fazer a soma. E aqui, o diferente do campo elétrico, o potencial eu posso simplesmente fazer a soma aritmética. Né? Ou seja, simplesmente somar como se fossem simplesmente números. Lá no campo elétrico, a soma era com vetores. Daí tinha a questão do ângulo, se tinha um Pitágoras ou não, que não basta somar os valores. E aí a importância desse potencial elétrico, né? Eu consigo trabalhar sem pensar em questões de vetores, apenas questões de escalares, que é o que cabe neste caso aqui, certo? Então aí temos um exemplo, certo? Claro, pode ter mais de um tipo de carga aqui, ok? E outro ponto a considerar é o seguinte, como não temos a questão vetorial, certo? Apenas, né, a questão escalar, né, intensidade de número, ok? Vemos que se eu tiver uma mesma distância de algum outro ponto, eu teria o mesmo potencial elétrico, né? E isso para qualquer distância. De forma que, em torno de uma carga, nós criamos regiões do espaço, onde essas regiões do espaço nós chamamos de linhas equipotenciais. Tá? É uma região, né, vamos dizer assim, não uma superfície, mas um caminho, uma linha, onde eu vou, nessa linha, ter sempre o mesmo potencial elétrico, certo? Então, supondo que aqui é um ponto A e aqui um ponto B, como eles estão na mesma linha de potencial, eu posso dizer que VA igual a VB, mesmo potencial. Agora, se eu estou aqui num ponto C, certo? Pela expressão, C, como está mais afastado, ele vai ter um potencial de módulo menor, considerando aqui uma carga positiva, tá? Então, esse C vai ter valor menor, logo VA e VB maior do que VC. Por exemplo, né? Poderia citar aqui que se aqui fosse 20 volts, aqui poderia ser 10, aqui 0, ou melhor, botar aqui 5, né? Só para facilitar um pouco, não confundir tanto, ok? 5 volts, basicamente, certo? Claro, outra informação importante é com relação ao campo elétrico. Lembrando, como aqui eu estou supondo uma carga positiva, vamos ter um campo repulsivo. Tá? Isso aí, falado lá na aula de campo elétrico, aqui uma carga geradora positiva gera um campo convencionalmente repulsivo, né? E observe aqui as linhas de campo elétrico e observe que essas linhas de campo em relação às linhas de equipotenciais são sempre perpendiculares, né? Então, as linhas de campo elétrico são perpendiculares às linhas equipotenciais. Isso também é uma definição muito importante, né? Enquanto o campo elétrico ele é sempre, vamos dizer assim, perpendicular à superfície, né, do corpo condutor, as linhas de potenciais são sempre paralelas, certo? Noção bem importante aqui para nós, ok? Bem, um outro ponto também importante aqui, com relação aqui a ideia da sobreposição, posso escrever aqui, sobreposição, e aqui a ideia de pensar em placas paralelas, certo? Seguinte, então, a ideia de placas paralelas já foi trabalhado também um pouquinho, comentado sobre
na aula de campo elétrico. Mas como é que vai funcionar isso aqui? Seguinte, pensando nas placas paralelas, tínhamos uma placa positivamente carregada, uma placa negativamente carregada. De forma que criava entre essas placas um campo elétrico, certo? Uniforme, basicamente. Um campo elétrico de intensidade constante entre essas placas. Bem, como eu falei, as linhas equipotenciais elas são sempre perpendiculares às linhas de campo. Então, teremos aqui, ó, linhas de equipotencial elétricas. Aqui eu posso dizer que é 20 volts, aqui eu poderia dizer que é menos 20 volts, e o meio caminho eu posso dizer que é o de 0 volts. Tá? Posso ter zero de potencial num ponto? Claro que eu posso, né? Porque a ideia do potencial não é dizer se vai sair ou não. Não, é simplesmente a gente se livrar daquele caráter vetorial do campo. Tá? Tanto que o campo eu represento com setas, o potencial não preciso. E bem, entre essas placas existindo uma distância D, certo? Eu posso dizer que o potencial é nada mais do que campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, vezes a distância entre essas placas. Ou uma diferença de potencial qualquer, certo? E pensar a distância entre esses dois potenciais. Aqui a questão falando em placas paralelas. Certo? Também muito importante. Ok? Terceiro ponto aqui para falar do potencial elétrico, certo? É a questão do interior de um corpo condutor. Tá? Fazer aqui o seguinte, fazer aqui um corpo maior, tá? Fazer só essa região mesmo, da esfera. Aqui, supor um raio de valor, fazer do outro lado, um raio de valor R, ok? E aqui acima vou representar um gráfico do módulo do potencial elétrico em função da distância D do centro dessa carga. Tá? Então temos aqui potencial V. Bem, na aula sobre campo elétrico, expliquei que no interior o campo elétrico ele é nulo, mas para o potencial elétrico não vai ser verdade, vai ser um valor constante. E este valor constante, ele é nada mais igual do que o potencial na superfície deste corpo condutor. Lembrando que tem que ser um condutor ou uma casca oca condutora, uma casca esférica, por exemplo. Certo? Então, dentro, certo? Até o valor para a distância igual a R, nós temos potencial elétrico tendo o valor de kq sobre R. Como o potencial no interior do condutor é igual ao potencial, né, na sua superfície. E, comentando, a própria superfície é em si, né, uma linha de equipotencial. E após isso, eu começo a ter um decrescimento, né, uma diminuição, vamos dizer, da intensidade, certo? Não exponencial, mas com o inverso da distância. Certo? Então, isso aqui seria o comportamento. Claro, novamente, supondo uma carga positiva. Por uma carga negativa, isso aqui seria, vamos dizer assim, de cabeça para baixo, né? Pois teria que ser tudo negativo. Mas aí um ponto, com relação a um corpo condutor, como é que funciona no interior dele, certo? O campo elétrico era zero, nulo no interior. Porém, o potencial ele é constante. Muito cuidado com isso, certo? Então, temos aqui algumas situações envolvendo, né, a questão do potencial elétrico, né? E agora, de onde é que esse potencial vai ser útil aqui para nós? Né? Seguinte,
quando a gente fala em trabalho. Tá? Uma situação bem simples. Aqui. Trabalho. Mas o trabalho de quem? Trabalho da força elétrica. Ou eu vou chamar aqui de trabalho elétrico. Ok? Mas qual é o problema de se falar em trabalho de uma força elétrica? Eu não poderia fazer simplesmente força vezes deslocamento? Não, pois a força muda com a distância, força elétrica. Então temos uma diferençazinha aqui. Este trabalho, usar a letrinha tal aqui, tá? Primeiramente, medido em joules, como todos conhecem. Lembrando, quantidade de carga medida em coulombs e a distância obrigatoriamente em metros. Mas bem, tenho aqui uma esfera, tá, condutora e carregada, uma carga que é qualquer, vou fazer a carga na esfera aqui, e ao redor dessa carga temos as linhas de potencial. Vou fazer somente duas linhas de equipotencial, linha A, linha B, ok? Como é que vai funcionar, né, o trabalho realizado pela força elétrica? Primeira coisa, o trabalho é realizado sobre algum corpo. Então, esse corpo vai ter que ser justamente uma carga Q. Vamos supor uma carga de prova aqui. A carga sobre a linha de potencial A, devido à força elétrica, vai ser deslocado, né? Afinal, positivo com positivo, aqui nesse exemplo, vai tender a se afastar. Só que nesse afastamento eu vou ter o quê? Uma, vamos dizer assim, transferência de energia nesse meio caminho, né? Fazendo com que saia de um potencial e vá para outro. Tá? E aí é a questão importante, certo? Do potencial elétrico. Porque o que o potencial vai me dizer, de certa forma? Que as cargas, a carga elétrica, né, sobre um campo elétrico, ele tende a sair de uma linha equipotencial de maior intensidade para um de menor intensidade. Okay? Então, vamos dizer assim, o potencial elétrico ele vai basicamente fazer isso. Esse trabalho de deslocar a carga elétrica de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial, que é o que vai ser importante lá quando for falado de circuitos elétricos, né? Temos o positivo e o negativo, que é do maior para o menor, certo? Então, veja só. O trabalho realizado, ele vai ser igual ao seguinte, a Q vezes Q, a carga imerso naquele campo elétrico, naquele potencial, vezes VA menos VB, certo? Aqui é uma confusãozinha, porque a gente costuma sempre falar de final menos inicial, né? Quando se fala em variação, um menos o outro. Mas aqui, nós definimos a diferença de potencial como, vamos dizer assim, o inicial menos o final, né? Isso aqui é o que a gente chama de VAB, ou melhor, a chamada DDP, diferença de potencial, certo? A diferença de potencial, vamos dizer assim, entre aspas, né? É o que está mais perto menos o que está mais longe da carga geradora. Ok? Podemos pensar dessa maneira aqui. Ou, da onde eu comecei para onde eu fui, né? A menos B, certo? Se não tem muito erro, ok? É tranquilo. Vou fazer aqui mais embaixo. Então, aqui temos o trabalho realizado por uma força elétrica, né? A diferença de potencial vai ser dado em volts e a quantidade de carga em coulombs. Certo? E bem, daqui nós observamos uma coisa, que independente do caminho que essa carga seguir, né, pode seguir qualquer trajetória, se eu sair de um potencial e eu fui para outro, o trabalho realizado pela força elétrica, né,
vai ser a mesma, só dependendo da diferença entre os potenciais. Então aqui é o momento que eu ignoro totalmente todo o trajeto que eu faço. O que interessa para o trabalho da força elétrica é simplesmente o potencial que eu parti e o potencial que eu parei, né? Então, justamente essa ideia é importante. Claro, todo esse restante da trajetória pode ser feito por forças externas, mas quando a questão fala em trabalho da força elétrica, eu tenho que pensar unicamente nisso, de um potencial para outro. Tanto que, se por um acaso eu tenho uma partícula que começou nesse ponto aqui, no potencial A, e ele fez uma trajetória onde ele se mantém no potencial A, nesse meio caminho eu posso dizer que o trabalho realizado pela força elétrica é nulo. Não houve trabalho realizado pela força elétrica porque não tive uma troca de potencial elétrico, certo? Então aqui um ponto muito importante, ok? Que é com relação ao trabalho e a questão que o trabalho depende unicamente da diferença de potencial elétrico, certo? Tendo que trocar, independente do caminho, eu tenho que sair de um potencial e ir para outro diferente. E aqui muito cuidado, pois o sinal de negativo ele entra, tanto que eu não coloquei aqui a questão do módulo, certo? E bem, uma outra maneira de escrever isso aqui, tá? É utilizar a chamada energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica, tá? Que é denominado UE, energia potencial elétrica. Também medida em joules, certo? Essa energia potencial elétrica é, na verdade, uma energia que acontece entre cargas elétricas, né? Então, se eu tenho duas cargas elétricas, entre elas vai ocorrer, né, de haver uma energia potencial elétrica, certo? Entre essas duas cargas. Essa energia potencial vai depender dessa distância D, que eu posso escrever da seguinte maneira, que essa energia potencial, o potential, é igual a K, se aqui eu tenho duas cargas Q1 e Q2, vai ser justamente o produto das cargas dividido pela distância entre ambas. Aqui eu tenho, então, o quê? A energia potencial elétrica entre essas duas cargas, né? Que pode, às vezes, ser escrito em termos de V, ok? Mas não é muito corriqueiro utilizar dessa forma, certo? Então, aqui é o último ponto com relação à formulística, tá? Que era com relação à energia potencial elétrica, certo? Entre duas cargas, levando em consideração o sinal da carga. Se são positivo e negativo, vou ter uma energia potencial negativa aqui. Sim, é muito importante levar em consideração isso nessa questão de trabalho, na questão de potencial elétrico, tá? A questão do sinal, né? A força lá se preocupava apenas com a intensidade. Aqui o potencial se preocupa também com a questão do sinal. E vai aparecer muitas questões, né, o sinal ali. Vai ter a letra A mais 1, letra B menos 1. Tá? Justamente para fazer a pessoa ter que dar uma importância ao sinal. E o último ponto aqui para finalizar, certo? É basicamente dois casos simples, que é quando eu quero ver as linhas de potenciais sobrepostos. Tá? Como assim? Ali, anteriormente, vimos que um ponto qualquer do espaço
Eu posso determinar o potencial naquele ponto, levando em consideração o potencial das duas ou mais cargas que eu tenho. Mas como é que ficaria as linhas de potencial, né? Aqui, por exemplo, eu tendo cargas de sinais iguais, dois corpos de sinais positivos, né? Bem, as linhas de potencial elétrico seriam de tais maneira que essas linhas teriam, de certa forma, vamos dizer assim, se unindo um com o outro. Por que isso? Porque eu vou ter potenciais positivos aqui, e, bem, esses potenciais, vamos dizer assim, vão se juntando, né? Certo? Isso aqui se eu tivesse cargas de mesmo sinal. Uma coisa que vai um pouquinho contra a intuição, achando, vão se afastar porque cargas iguais. Mas não, estamos falando de potencial elétrico aqui, né? Nesse caso é pensar para onde é que a carga vai. Se eu colocar uma carga de prova aqui, ela vai ser expulsa, né? Vai sair dessas linhas, vão ir para linhas mais afastadas, certo? Agora, se eu tenho mesma situação, vou fazer aqui agora só as esferinhas mesmo. Cargas de sinais opostos. O que vai acontecer? Bem, essas linhas equipotenciais, certo? Elas não vão, vamos dizer assim, se encostar, não vão se juntar, que nem aqui. Tivemos uma junção entre os potenciais de uma carga com os da outra, formando uma única linha, né? No caso de sinais opostos, né, essas linhas não vão se juntar. Por quê? Porque um lado eu tenho potenciais positivos, do outro eu tenho negativos. Não é o mesmo potencial, tem sinais trocados. Então não vão se juntar, certo? Daí a última questão é com relação, né, a justamente a questão das linhas. Certo? Geralmente, quanto mais afastadas as linhas uma da outra, indica maior intensidade de carga. Ou também, quanto maior a quantidade de linhas, também indica. Ou até questão, né, de, vamos dizer assim, qual é as linhas de equipotenciais que sofrem mais deformação. Quanto mais deformação sofrer, é porque menor é a sua intensidade diante das outras. Certo? Mas aí é um último ponto aí que costumou cair em alguns vestibulares, certo? E bem, falar de potencial e trabalho da força elétrica é isso. Na descrição vocês têm aí uma lista de exercícios para acompanhar, para testar os conhecimentos. E bem, se ajudei vocês, peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e curtam ele também, certo? Então desejo a vocês bons estudos e até a próxima!